Alegra-nos essa presença de todos hoje para mais uma edição do Research Talks UX. Dessa vez, para conhecermos mais da agência UX Inova, sua metodologia, suas equipes. Para isso, nós vamos contar com a palavra da pró-reitora, professora Neide, e do coordenador, professor Matheus, e depois com a exemplificação de alguns dos projetos acompanhados pela agência. Acho que é extremamente importante isso para a gente, enquanto pesquisadores, também vermos concretamente como podemos contar com o apoio dessa estrutura, que não só acompanha a execução dos projetos, mas também ajuda a qualificá-los. Isso é extremamente importante. Eu sei que tem muito pesquisador com desejo até de ingressar e às vezes, ou de levar os seus projetos, mas não sabe efetivamente qual é a porta de entrada. Então, convido a professora Neide e o professor Matheus para aqui conduzirem essa primeira parte do nosso encontro. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazê-lo online, e a gente vai acompanhando, porque não teremos aquele momento posterior da sala virtual de discussão, tá bem? Obrigado desde já. Bom dia a todos. Saudando o pró-reitor aqui de pós-graduação e pesquisa, professor Everaldo, eu saúdo a todos os colegas, ao Matheus que me acompanha nesse momento, nesse desafio de poder trabalhar com vocês em 10 minutos dentro do nosso protocolo, 10 minutos conceituais de posicionamento daquilo que a agência está e como está dentro da organização institucional, e depois a gente passa para alguns exemplos concretos, né, que o Matheus vai trazer aqui e poder discutir. Então, o que é a agência, né? A agência é uma estrutura, né? Ela é um contexto que articula, que possibilita buscar oportunidades, atividades com vistas a promover a inovação e empreendedorismo. Toda essa articulação, ela não é uma situação, enfim, uma modalidade interna. A articulação, ela pressupõe atores, pressupõe parceiros, e a gente já vai conversar um pouco sobre esse contexto de parcerias. A articulação, ela visa mobilizar todos os recursos internos, promover essas atividades de inovação, entendendo que a inovação ela precisa, ela é necessariamente uma mudança, não só uma invenção, obviamente a gente deixa isso no campo, né, do conceito, mas ela é uma recriação de algo que porventura exista, mas que a gente olha como um potencial de melhoria. Então, é mudança, é recriação, é remodelação, com vistas a criar valor para aquele negócio ou para aquele desafio que a sociedade nos coloca. Então, sempre a inovação ela precisa agregar valor, ela tem que mudar aquilo que já existe, a forma como acontece, e nós temos que entregar algo que faça sentido para a sociedade, que faça sentido para o parceiro, que faça sentido para aquela organização privada, no sentido de tracionar, de melhorar, de possibilitar um novo momento no mercado, não é? Um novo valor naquele negócio, desde que a gente entenda, evidentemente, que a inovação ela possa transitar por modelo de negócio, possa transitar por uma questão de serviço, possa ser um novo produto, possa ser um processo, não é? Então, dentro dessas 4 vertentes, a gente precisa pensar, evidentemente, como, né, um processo, um projeto pode, de fato, agregar um valor diferenciado àquele negócio, àquele movimento, digamos, de mudança que a sociedade nos coloca. Então, a agência ela vem com esse âmbito. Atividades e articulações. Pressupõe articulações internas, mas principalmente articulações com parceiros dentro daquilo que a gente chama, né, dos stakeholders, enfim, de todos aqueles que nos, de alguma forma, também nos relacionamos.
Por favor, acho que podemos passar. Bom, dentro dessa estrutura, então, alguns de vocês já inclusive viram essa figura e a gente só reposiciona. Então, a agência faz parte de um ecossistema de inovação institucional e é assim que nós estamos também mencionando, comunicando para todos os nossos atores internos e também externos. Dentro dessa figura, a gente tem 4 dimensões, e são dimensões que são diferentes e também complementares, mecanismos de inovação. Dentro do primeiro quadrante, né, o StartUX, são todos os mecanismos de inovação que envolvem processos de ideação iniciais, não é? Equipes que normalmente se voltam a novas ideias, mas que ainda não sabem exatamente como isso potencialmente pode se transformar num processo inovador, num novo negócio, num novo processo, produto, enfim. Então, aqui, o primeiro quadrante, o StartUX, é o programa oficial institucional que visa aproximar aqueles atores dentro das áreas, especialmente de graduação e pós-graduação, atividades de empreendedorismo, clássico, né? Nossa disciplina lá que fomenta e capacita todos, enfim, diversos dos nossos cursos de graduação, como também projetos de pesquisa, de mestrado e doutorado, que por vezes podem gerar algum subsídio em termos de novos produtos, processos, enfim, negócios. Então, tudo entra no funil, o grande funil é o StartUX, seja graduação, seja pós-graduação, e também sociedade externa, não é? Então, aqui nós também temos editais de chamamento em que os processos de ideação caem aqui e depois sofrem um processo de mentorias, né, de acompanhamento para que a gente possa, de alguma forma, validar este modelo de negócio, imprimir algumas variáveis de segurança para que talvez essa ideia possa se tornar, no campo do CPF, possa se tornar um CNPJ e possa, inclusive, passar a ser uma das nossas empresas incubadas, não há? Então, já no processo da ITEC, a incubadora, existente dentro da estrutura de inovação institucional desde 1999, então não é um processo novo, muito pelo contrário, um processo maduro. Nesse processo de incubação, evidentemente, aqui a gente vai ter, né, outros processos de mentoria, já com uma equipe que, sim, se posicionou e disse sim para a montagem de uma empresa, em que a gente vai dar a condição para ele ou eles entenderem a capacidade, de fato, empreendedora daquele modelo de negócio colocado. A incubação, ela leva pelo menos aí em torno de 2 anos, né, um processo mais longo, né, com mais cuidado, justamente para fazer com que esse negócio ele logre êxito. Depois nós temos o quadrante TecnoUX, que sim, aí são empresas já consolidadas ou em consolidação, em que a gente tem, então, toda uma outra dinâmica em que essas empresas podem estar conosco, né, virtualmente ou presencialmente, maioria hoje presencial, esqueci, na ITEC, boa parte das incubadoras, das incubadas hoje estão conosco e fazem a mentoria, fazem o acompanhamento de forma virtual, não há, mas, enfim, com alguma frequência, estão conosco nas atividades que nós promovemos enquanto agência, não há, e eventos, oficinas, capacitações e outras questões. Então, no TecnoUX, nós temos o conceito mais conhecido, né, dentro de um parque de ciência e tecnologia, que são as empresas residentes, não é? E que elas têm, sim, o seu negócio já consolidado, entre aspas, mas que vão precisar ainda de uma rede de suporte, vão precisar ainda de investimentos, né, de risco, capital de risco, para poder potencializar esse negócio. Enfim, a gente também tem a questão toda da escalabilidade, que porventura no processo de incubação não foi possível, e no processo de residência isso dá um melhor, digamos assim, um melhor resultado, e tem tudo isso. E dentro do âmbito dos residentes, é claro, a gente tem
os processos de parceria. As empresas parceiras residentes, elas não são unicamente estruturas, não é? Sistemas empresariais que ocupam espaço na instituição, mas que efetivamente desenvolvem parcerias e projetos também já com a organização, com o parque. E é isso que a gente potencializa cada vez mais. Também um dos níveis iniciais pode ser uma parceria com bolsas, iniciação científica, tecnológica, processos MyDai, né, que são mais conhecidos, evidentemente, mas também já projetos que possam entender, né, potencializar a nossa expertise, aproximar aquilo que de fato nós desenvolvemos muito bem já nos processos de pesquisa e aproximar, evidentemente, as demandas que aquele mercado nos coloca. E o último quadrante, o Catalisa UX, e a gente vem falar um pouquinho mais disso, que é todo a nossa estrutura, não é, de recursos humanos, de inteligência humana aí para potencializar esta aproximação de demandas externas, recursos externos e a nossa expertise em desenvolvimento de projetos e parcerias especialmente voltadas aí à proteção da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia já existente ou em consolidação, não é? Possibilitando de fato, né, que esse conhecimento ele seja efetivamente aplicado e que gere valor, gere negócio, não somente para o parceiro implicado, mas especialmente também que possa gerar, né, mecanismos de sustentabilidade institucional. Pode passar? Dentro disso, então, a gente costuma colocar esta figura para demonstrar que nós temos esse, né, nada é estanque, né, a agência e todos os processos de inovação só existem porque nós temos uma rede de relacionamento e muitos atores, de alguma forma, né, contribuindo para cada um desses processos. Então, embora nós tenhamos as dimensões deste lado de cá, lá a gente consegue entender, né, o papel dos institutos, o papel dos PPGs, o papel de toda a rede de serviços de serviços tecnológicos e laboratórios disponíveis, não é? E é claro que isso só acontece na medida em que a gente consegue olhar para fora, consegue olhar dentro daquilo que acontece, né, como ecossistema, as entradas, digamos, né, os inputs e as saídas daquilo que a gente busca enquanto necessidade da sociedade, do mercado, sob o ponto de vista dos desafios que se colocam, né, dentro dessa velocidade em que a sociedade também busca não só, eu diria, a inovação como uma onda, como, digamos assim, um pressuposto, né, que tem que fazer, mas muito mais que isso, pela própria necessidade, não é, da sustentabilidade dos negócios, dos serviços, enfim, e de toda a estrutura que ali se coloca, né? Então, só para colocar, E também para contextualizar, né, bem rapidamente, esse é mais ou menos são os números finais, né, agora do mês de maio, em relação, né, traduzindo aquela última figura dos atores envolvidos, como é que isso hoje se posiciona dentro das 4 dimensões da agência, né? O StartUX a gente consegue hoje medir, indicar, digamos assim, né, primariamente, o número de horas de mentorias realizadas com todas as nossas startups que estão conosco, não é? Os projetos de incubação, ou pré-incubados, melhor dizendo, 34. A ITEC hoje estamos com 12 empresas incubadas e mais 7 startups. O Catalisa, não é, que é a dimensão de projetos, nós temos 89 projetos em execução, 40 projetos em prospecção, em diferentes, eu diria, estágios digamos assim, de controle, não é? Alguns em fase de negociação, outros em fase já de contratação, outros ainda com algumas situações vinculadas a olhar esse plano de trabalho, a qualificar, né, evidentemente, o processo que vai se dar com esse parceiro, não há? E também mostrando um pouquinho ali a questão dos nossos atores, né, internos e externos envolvidos. 80 pesquisadores diretamente envolvidos nesses processos, 50 bolsistas, 72 diferentes contratações com empresas,
parcerias, enfim, privadas, e também 44 organismos públicos envolvidos diretamente nisso. Então, isso dá uma dimensão do grau de complexidade quando se fala, por vezes, um projeto, e é isso que a gente vai contar agora na sequência, como um projeto consegue mobilizar não somente, mas principalmente pesquisadores de diferentes áreas, se colocando à disposição, não é? Agindo, interagindo com diferentes atores, e por vezes a modalidade, eu diria até mais tranquila, por vezes é mediar um pesquisador, 2 pesquisadores com uma empresa privada. Mas nós temos isso também e outras modalidades que, de fato, interagem. Mais de um pesquisador, mais de uma área de conhecimento envolvido e mais de um ator externo, não é? E privado e, por vezes, público conjuntamente. Então, acho que essa é um pouco, né, bem objetivamente falando, da complexidade do ecossistema em si, complexidade positiva, não é? Para a gente poder depois provocar vocês a pensarem um pouco no âmbito dos exemplos dos projetos que a gente vai trazer aqui. Eu chamo, então, o Matheus para fazer a fala seguinte e continuar com os nossos quase 20 minutos. Já entendi o recado para ser breve. Bom, pessoal, então, complementando, né, o que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre as nossas possíveis entradas, como os projetos entram na agência de inovação, de uma forma bem breve. Eu separei em 3 grandes grupos, né? O primeiro grande grupo são editais. Então, editais, a gente está falando de editais FINEP, editais Petrobras, editais Boticário, editais Ministério Público, Conselho de Justiça. A gente tem vários exemplos de editais em que a gente tem concorrido ultimamente. O edital ele pode ser identificado por nós temos um radar de editais que a gente busca, né, diferentes editais e que aí são encaminhados para os pesquisadores, mas em alguns momentos nós identificamos esses editais e nós já vamos buscar o pesquisador específico para cumprir aquela demanda. Nós podemos ter o edital identificado pelo pesquisador, algum edital que fugiu do nosso radar ou que o pesquisador identificou interessante para ele, ele pode trazer essa demanda para nós. E nós temos também editais identificados por empresas. Então, a empresa, ou parceiro, ou órgão público pode identificar um edital e trazer para nós essa demanda. Então, uma entrada são editais. Outra entrada são demandas internas. O pesquisador identificou uma possível solução para uma determinada empresa e traz isso para nós, para que a gente ajude ele a modelar um projeto para apresentar para essa empresa. Então, o pesquisador trazendo essa demanda para nós. Então, é uma busca direta, né, o pesquisador com seus relacionamentos que ele já tem lá com as empresas e trazendo essa demanda para nós. E a outra possível entrada é a empresa trazendo essa demanda para nós. Então, a empresa que, de repente, já conhece um pesquisador e vem trazer essa demanda já voltada para aquele pesquisador específico, ou ele traz a demanda para nós para que a gente busque o pesquisador para resolver esse problema. Então, basicamente, são essas 3 entradas para que os projetos caiam, né, na agência e que a gente possa, então, ajudar a qualificar esses projetos e, então, fazer uma submissão para o edital ou fazer uma proposta, né, para o parceiro. Eu trouxe aqui uma listinha bem rápida, né, para mostrar um pouco da nossa metodologia, do fluxo, à medida que o projeto cai na agência, cai no nosso Catalisa, como a gente faz para transformar isso efetivamente, né, num projeto de inovação, efetivamente num resultado lá no final. Então, nós precisamos primeiro iniciar, né, entendendo a demanda. Então, quais são os aspectos técnicos dessa demanda, por exemplo, se é um edital, quais são os requisitos do edital, o que a gente precisa, né, para poder cumprir essa demanda, qual é a documentação necessária, nós precisamos de um termo de confidencialidade no início, que tipo de contrato a gente precisa, nós temos propriedade intelectual, como é que vai ser essa negociação, é uma prestação de serviço, é um desenvolvimento, então toda essa questão de documentos, né, inicial também a gente tem que fazer essa avaliação. Depois formatar a equipe, quem são os pesquisadores, quem são os técnicos, precisaremos de bolsistas, nós vamos envolver a pós-graduação, nós temos um mestrando, um doutorando, uma iniciação tecnológica, então todo esse envolvimento de quais pesquisadores vão participar dessa demanda. Depois elaborar, obviamente, a proposta, né? Então um plano de trabalho, normalmente o pesquisador elabora, né? A gente auxilia nessa elaboração. Qual é a infraestrutura que vai ser utilizada, nós vamos utilizar os laboratórios de prestação de serviço, quais são as pessoas que vão se envolver, né, nesse trabalho, um orçamento, isso é muito importante, né? Qual é o custo dessa operação, qual é o investimento necessário para essa operação. Então, o professor vai receber, ele vai receber como atividade em planilha, ele vai receber como um pagamento numa atividade além daquela que ele já executa dentro da universidade.
nós temos pagamento, né, para o serviço, o que nós temos de serviços externos, tem pessoas externas que têm que participar, então quais são os custos institucionais, então tudo isso é montado dentro de um orçamento. A gente auxilia também em conseguir, né, identificar qual é a documentação necessária, por exemplo, lá num edital, eu preciso lá de uma ata necessária, eu preciso lá de um determinado documento do participante lá do projeto, então a gente ajuda a ir atrás dessa documentação para poder fazer, por exemplo, uma submissão no edital. Quando a gente trabalha com órgãos públicos, nós precisamos entregar uma série de documentos para os órgãos públicos, para eles poderem fazer lá, precisa de licitação, não precisa de licitação, então nós temos que entregar essa documentação também. E depois, obviamente, auxiliar no processo de submissão. A gente sabe que alguns editais são bem complexos, né, para poder fazer essa submissão, então a gente auxilia nesse processo também de submissão. E no fim, né, então foi contratado o projeto, fomos contemplados com o edital, a gente precisa fazer a execução. Então nós também temos a equipe que auxilia, né, no processo de execução, acompanhamento das metas físicas, acompanhamento financeiro, né, então todos os pagamentos, as compras, então isso tudo acaba passando, né, pela agência, porque a gente está falando de verbas que são gerenciadas pela instituição. Os relatórios necessários parciais, relatório final, então a gente auxilia também nessa interação entre quem está executando a atividade, quem está recebendo depois esse resultado, e no fim, né, a prestação de contas. Então, o que muitos de nós, né, como pesquisadores, temos, né, um receio no final do projeto, né, em aprovar uma prestação de contas. Então, a gente tem, né, uma relação muito próxima com a COPC, né, com a Controladoria de Prestação de Contas, para nos auxiliar, então, nesse processo, né, visto que muitas vezes a gente está trabalhando com recursos públicos, né, e nós queremos ter um resultado final, né, muito confiável, né, e muito preciso. Bom, de uma forma bem rápida, eu trouxe alguns exemplos de projetos, então, como uma forma de provocação para mostrar essa interação e essa complexidade desses projetos. O primeiro exemplo foi um edital da FINEP, em que nós fomos contemplados, né, nós junto com uma empresa parceira, para desenvolvimento de um equipamento lá de fisioterapia. Então, a gente está envolvendo aqui a área da medicina, a área da engenharia, a área da informática, então tem vários atores envolvidos, uma empresa parceira. Isso vai gerar um produto, vai gerar uma patente, vai gerar um produto e provavelmente esse produto vai ter um uso comercial. E aí nós participamos depois também, né, nos ganhos a partir do uso desse produto comercial. Um outro exemplo, né, o poder público trouxe um desafio para nós, identificado por um professor ou por professores que estão aqui, que vão falar um pouquinho depois também. A gente chama ele de Cidades Limpas, mas o projeto oficial, o nome é RS Up, depois o professor Godinho ele vai falar um pouco, em que o poder público identificou uma demanda, né, de resolução de um problema, que depois o Godinho vai falar um pouquinho melhor, e a gente, então, com a nossa expertise, está conseguindo resolver esse problema, né, para 32 municípios. Então, vejam a complexidade que a gente tem aqui, né, 32 contratos com 32 municípios para desenvolver uma solução, né, em conjunto. Isso provavelmente vai gerar também uma patente, vai ser cedido para os municípios poderem usar, ou talvez até licenciado, né, para terceiros. Outro exemplo, né, da área das humanidades e das sociais, né, o poder público também identificou uma demanda, né, para a transformação lá da cidade de Gramado dentro daquela característica de cidade amiga do idoso, lá né, estabelecido pela OMS. Então a gente ajudou, né, essa cidade a resolver esse problema, né, e entregar uma solução para que ela pudesse ser classificada dentro dessa configuração de cidade amiga do idoso. Outro exemplo, e aí eu acho interessante a gente mostrar, né, a participação direta também dos PPGs, né, os outros exemplos também tem, né, mas aqui bem direto, né, uma empresa identificou uma demanda lá de resolução de um problema lá em protetores solares, um pesquisador conseguiu resolver isso, a gente envolveu um bolsista do CNPq, do doutorado acadêmico para inovação. A partir do momento que a gente tem essa solução desenvolvida lá dentro do doutorado lá de um aluno, isso virou uma patente, isso virou um produto, e essa empresa vai explorar esse produto comercialmente, e nós vamos receber, né, a nossa retribuição na forma de royalties. Então, o projeto já se pagou pelo investimento da empresa, e além disso, a gente tem, né, um ganho futuro a partir da exploração comercial, né, desse produto. O segundo exemplo ali também, uma empresa parceira nossa, que solicitou, né, um desenvolvimento de um novo material lá para um processo de frenagem, sendo desenvolvido também, né, pelos nossos pesquisadores e também envolvendo um doutorando, que inclusive já foi contratado pela empresa também. Isso também mostra, né, um pouco da nosso papel, né, de formação de recursos humanos qualificados. E como se trata de um processo industrial, de um segredo industrial, a gente não vai falar de royalties, a gente não vai falar de patentes, mas a gente está falando de taxa de sucesso. Então, à medida que esse produto
vira, né, um produto comercial e começa a ser comercializado, a gente tem, né, uma taxa de sucesso por ter entregue esse produto para a empresa, né, para a sociedade. E o último exemplo, né, também uma demanda de uma empresa de saneamento que precisava melhorar, otimizar alguns processos lá do funcionamento lá de uma determinada planta, e a gente entra, né, como um prestador de serviço, mas não é simplesmente um prestador de serviço, né, mas um prestador de um serviço técnico especializado para auxiliar, né, na resolução daquele problema, daquela demanda. Então a gente está vendo aí exemplos de poder público nos demandando, exemplos de empresas nos demandando, exemplos de pesquisador que traz a demanda para nós. Então todos esses exemplos aqui são produtos que estão sendo desenvolvidos, processos que serão entregues, né, ou estão sendo entregues para a sociedade. Então, como a Neide falou, né, realmente soluções sendo entregues para a sociedade, que vão ajudar as empresas, né, os órgãos públicos a resolver seus problemas, mas também nós, né, ajudar a universidade a manter também um recurso que possa ajudar na sustentabilidade dos nossos processos. A ideia era, de uma forma bem rápida, mostrar isso para vocês. A gente, obviamente, está à disposição, né, para que essa discussão possa ser alargada. Nós estamos ali embaixo, né, no bloco 59, embaixo do RU. Estamos à disposição para caso vocês, né, e agora sendo provocados, né, queiram buscar um pouco mais, né, de informações sobre como acessar esses processos. Estamos ali também à disposição. Nós teremos um exemplo de projeto sendo apresentado logo em seguida aqui também, né, mas que não é só isso, né, isso aqui é só uma pequena amostra, até porque a gente tem um tempo curto aqui para falar, né. Então, obrigado pela presença de vocês, né, e ficamos à disposição. Só alertando uma questão, né? Nos parece, ela é muito subliminar. Nós falamos em sustentabilidade, falamos em parceria, mas, sobretudo, os processos de inovação que se fazem hoje impactam positivamente em todos os processos de ensino, de pesquisa, de extensão, não há? Então, o posicionamento da instituição aqui é muito claro, né? A gente faz realmente a diferença no sentido coletivo. E outra questão também é que esses processos de inovação, sob o ponto de vista de execução, também impactam, né, nos indicadores dos processos de regulamentação dos próprios estrito sensus, né? Então, são situações que a gente precisa pensar com bastante cuidado, evidentemente, com bastante propriedade, mas que, de fato, vão também, né, retornar positivamente, vão retroalimentar os nossos processos também internos e externos, sob o ponto de vista de qualificação institucional. Além, é claro, que eu nem digo, né, sobre aquilo que o Matheus colocou muito bem, toda a nossa formação de talentos, digamos, a fábrica de talentos que nós estamos fazendo, né, podendo conectar esses alunos nos diversos níveis e poder fazer com que eles escalem, né, oportunidades de mercado também de forma mais célere. Então, acho que isso são algumas das contribuições que esses processos nos dão, além de muitas outras, e agradecer imensamente aí a atenção de todos e ficamos à disposição, sem sombra de dúvida. Obrigada, Everaldo, pelo convite. Obrigado.